Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Voltamos à rotina. Estou aqui preparando o meu chá para poder então começar a organizar algumas coisas dos atendimentos que eu vou ter hoje. E bom, já fui para academia, já dei uma organizada ali no que eu quero falar hoje aqui com vocês. Como vocês viram no título, hoje eu quero indicar para vocês livros que falem sobre luto, tanto livros reais, de histórias reais, quanto livros também ficcionais, para quem gosta. Então, vamos lá, né? Vou preparar o meu chá, vou tomar as minhas vitaminas e já encontro vocês lá no escritório. Bom, vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos à indicação de livros então para vocês. Tá muito quente o meu chá. Bom, vamos lá então, gente, vamos falar sobre esses livros. Antes de mais nada, acho que é interessante eu falar para vocês que eu sou psicóloga e durante a minha graduação e também nos meus atendimentos, um dos meus focos de estudo foi o luto, e é o luto ainda porque eu sigo estudando ele e atendendo pacientes. Hoje em dia eu abri o leque para outras demandas dentro da psicologia, mas inicialmente o meu foco principal era demandas de perdas e luto. Por que perdas e luto? Porque a gente entende dentro desse tema que o luto ele não é apenas por perdas de pessoa física, mas também por outros tipos de perdas que a gente chama de lutos não legitimados também, tá? Mas vamos começar aqui com a indicação de um autor que eu gosto muito, que eu vou ler também no mês que vem, nas minhas metas de leitura, um livro dele que eu ainda não li, mas estou falando do Irving Yalom. Este livro, ele foi escrito em conjunto com a sua esposa, a Marilyn. E o que eu posso dizer sobre esse livro, gente? Ele é um livro muito sensível. Aqui, os dois vão contar toda a sua história, as memórias, os desafios que eles estão enfrentando após receber o diagnóstico de câncer terminal da Marilyn. Então aqui, através das memórias, através dos desafios, através desse luto antecipatório que ambos sentem, tanto ela por saber que em breve não estará mais aqui, né? Tanto ele por saber que não vai ter mais a pessoa amada do lado. Então aqui nós vamos acompanhar essa trajetória até os momentos finais da Marilyn e nós vamos ver a escrita dos dois, que é lindíssima. Eu não conhecia a escrita dela, conhecia a escrita dele, mas ambas as escritas são tão sensíveis, que fala a respeito desse luto antecipatório, que fala a respeito sobre uma história de tanto tempo que foi vivida, de tanto tempo que foi construída e que agora se enxerga chegando ao fim, mas de forma física. E aqui a gente vai ver também o autor falando o pós, né? Porque ela falece, ela não conclui a parte dela, né? Do livro, mas ele então finaliza, né? Esse livro sozinho. E é muito interessante o relato dele também após a perda dela. Então, é um livro que eu recomendo, se chama Uma Questão de Vida ou Morte. É um autor que eu gosto muito, é um livro sensível, é um livro muito inteligente também, porque os dois são muito inteligentes, então a gente tem reflexões muito profundas a respeito da vida, a respeito da morte. Ele é um psiquiatra existencialista, então isso é muito forte também neles e eu recomendo demais esse livro aqui, Uma Questão
de vida ou morte. Outro livro que eu quero indicar para vocês é Uma Casa que Não Pode Cair, da Julia Jalbut. Acho que se pronuncia assim o sobrenome dela. Nesse livro aqui, a Julia ela vai nos contar sobre o processo de perda de ambos os pais. Julia acompanha o adoecimento dos pais de forma simultânea. Os dois ficam doentes por um período próximo e por 12 anos. Então, são 12 anos que a Julia vai acompanhando os pais nessa trajetória. Mas o que é lindo aqui de ver é que ela fala de forma mais individual a relação com cada um. A relação que ela teve tanto antes, durante e nos últimos dias com o pai e também com a mãe. É interessante perceber o quanto a gente vê que o luto ele pode evocar tantas coisas em nós, ele pode reabrir feridas, romper ideias que nós temos fixas, pode fazer com que tantas coisas venham à tona. Parece que numa urgência da gente resolver, da gente consertar, da gente ajustar. Tem uma parte que me marcou muito que fala sobre a relação com a mãe dela, que era uma relação conflituosa, era uma relação de muitas ausências, e tem um diálogo que ela tem com a mãe dela, em que a mãe dela fala para ela, né, pergunta por que você não me abraça? E aí Julia começa a destrinchar os seus motivos. Apesar de desejar aquilo, não conseguir fazer isso, passando por cima daquilo que ainda está ali doendo naquela situação, onde nós podemos ver que mesmo diante da morte, mesmo diante da doença, a gente ainda muitas vezes guarda sentimentos conflituosos, sentimentos difíceis. O que eu acho interessante é que no final desse diálogo não há uma resolução cheia de perdão e abraços e enfim, reconciliações. Mas há algo que a Julia fala de uma pedrinha sendo retirada do meio do caminho para elas irem em direção a esse propósito de se reconciliar, de finalmente se abraçarem. Então, é justamente esse processo. Esse processo é o da vida real, né? A gente não consegue passar por cima das nossas dores, mesmo diante de situações muito difíceis, mesmo diante da morte. Existe ali toda uma elaboração, uma reconstrução dos nossos sentimentos, daquilo que a gente tem como percepção em detrimento ao outro também. Então eu recomendo esse livro para vocês, Uma Casa que Não Pode Cair, da Julia. Ele é muito lindo, muito sensível também. Para a gente fechar as nossas indicações de textos ficcionais, eu quero falar desse livrinho aqui, que é livrinho somente no tamanho, mas em questão de conteúdo ele é arrebatador. Aqui nós vamos acompanhar a história da autora que perdeu o pai pela Covid. Eu diria que esse livro, ele é aquele livro que fala a respeito da perda, fala a respeito da dor de uma forma muito integral. A autora aqui, ela vai trazer a respeito de como o luto, ele invade ela no pensamento, nas emoções, no corpo, como isso afeta todas as esferas de quem ela é. É uma perda repentina, é uma perda muito devastadora. Literalmente, ela conversou com o pai dela em um certo horário, se não me engano foi de manhã, e ao final do dia ele estava morto. E aí aqui a gente tem partes muito nuas e cruas a respeito do luto, e isso que é muito interessante de se ver. Geralmente a gente percebe uma narrativa muito poética, e a gente enxerga a descrição do luto de uma forma muito crua, muito nua, de como ela tá se sentindo, de como é esse processo para ela. Eu quero ler uma parte para vocês. Ela fala assim: o luto não é etéreo, ele é denso, opressivo, uma coisa opaca. O peso é maior de manhã, logo depois de acordar. Um coração de chumbo, uma realidade obstinada que se recusa a ir embora. Eu nunca mais ouvi meu pai, nunca mais. É como se eu só acordasse para afundar cada vez mais. Nessas horas eu tenho certeza de que nunca mais
quero encarar o mundo. Então é um livro também que eu indico para vocês, muito sensível. São 3 livros muito sensíveis, de histórias reais, que para quem gosta dessa temática e de histórias também, vai gostar dessas 3 indicações. Indo para nossas indicações de livros ficcionais, eu quero começar com Pra Sempre Alice. Você já deve ter lido esse livro e também visto o filme. Mesmo assim, eu quero indicar aqui para vocês. Já fiz indicação dele lá no Instagram, mas aqui no YouTube ainda não tinha feito nenhuma indicação. Eu gosto muito desse livro, é um livro que particularmente me toca. Por que eu digo particularmente? Aqui nós vamos ter a história da Alice. Alice é professora de linguística e ela tem uma vida muito ativa academicamente. Ela dá aula, ela dá palestras, vai a conferências e aí, quando a doença chega, ela começa então a perder essa questão. E aí é onde entra o luto. A Alice começa a perder essas capacidades que são tão importantes para ela e que a definem também como pessoa. Não só, mas também. Para quem ama o seu trabalho, para quem tem como algo importante na sua vida a questão intelectual, os estudos, a leitura, perder a capacidade de reter as informações e de repente começar a esquecer as coisas é algo que mexe com as estruturas de quem se é. E esse é o luto da Alice. Esse é o luto dela, porque ela vai se percebendo nesse lugar de estar perdendo essas informações. E isso acaba, então, levando ela a passar por esse processo através da doença do Alzheimer. Outro livro ficcional que eu li ano passado, tem vídeo meu aqui também indicando nas últimas leituras, é Um Prefácio para Olivia Guerra, da Liana Ferraz. Aqui nós vamos conhecer a história da Maristela e um pouco também da história da Olivia Guerra, que é a sua mãe. Olivia Guerra se jogou do apartamento onde elas moravam pela sacada e a Maristela viu tudo. O interessante de pensar aqui é a forma como o luto da Maristela acontece, porque a Maristela não tinha uma relação muito profunda com a mãe dela, muito próxima. Ela tinha aquele desejo da infância pela mãe, por estar com a mãe, só que como Olivia Guerra faleceu quando a Maristela tinha 8 anos, e existia também essa ausência porque a Olivia Guerra passava por um processo de depressão, então existiam essas ausências da própria mãe com a filha, o luto ele cresce de uma forma muito complicada, porque Maristela ela passa a ter essa questão em relação à mãe, da ausência, do desejo da maternidade, ao mesmo tempo que a mãe falece, a mãe escolhe, na visão da Maristela, tirar a própria vida. Então, aqui, para a gente ter início aqui nessa história, a Maristela ela é convidada para escrever um prefácio para as obras póstumas da mãe dela. Então aí ela começa a descrever essas memórias, como ela se sente, como que foi a construção dela enquanto pessoa a partir dessa dinâmica familiar. Então é uma obra interessante para a gente pensar a respeito do luto quando ele se desenvolve de uma forma muito complicada. E o próximo livro que eu quero indicar para vocês é Esôfago, do Ítalo Oliveira. Eu não tenho ele físico, eu li ele no Kindle, então eu vou deixar uma foto dele por aqui na tela. Esse livro eu li no final do ano passado, em 2025. Foi uma grata surpresa, porque eu vi uma indicação só dele, aí eu falei, vou ler. É pequenininho, né? Rapidinho a gente termina e a premissa me chamou muito a atenção. Por que eu trouxe esse livro? Apesar de, se você olhar a sinopse dele, você não encontra nada aparentemente a respeito do luto, mas como eu falei para vocês, existem lutos que não são reconhecidos e Lígia sente esse luto desde nova. Várias frases, vários momentos do livro ela vai falar sobre que ela morreu mais uma vez. Morreu mais uma vez e aconteceu tal coisa e eu morri mais uma vez. Então, Lígia ela morre todas as vezes que algo que acontece na vida dela a arranca dessa idealização da vida, de como deveriam ser as amizades, de como deveriam ser os relacionamentos. E tudo isso vai causando um acúmulo na vida da Lígia.
A gente vai acompanhando a trajetória dela, intercalando capítulos, desde a infância até a vida adulta. Desde como a construção das relações dela na infância foram acontecendo e foram moldando quem ela era na vida adulta, quem ela é. E aí a gente vai vendo coisas interessantes a respeito da dinâmica do ser humano a partir das lacunas e das feridas que a gente tem na construção dos nossos vínculos, nas experiências que a gente tem desde pequeno. Eu fiquei pensando o quanto é muito difícil a gente admitir quando a gente tem uma impressão ou um sentimento muito ruim para determinadas outras pessoas, mas o quanto isso é muito comum. Nessa história, vai iniciar com o fato da Lígia estar indo para o trabalho e quando ela chega no metrô, ela vê toda uma muvuca e aí ela percebe quando ela chega perto que alguém se jogou nos trilhos do trem. As coisas vão acontecendo e tudo mais, e aí a Lígia, ela vê uma notícia do pessoal do trabalho que estava vendo um vídeo que alguém gravou, que a pessoa que se jogou no trilho do trem foi uma colega do colégio que ela tinha desde a infância. E aí uma coisa que ela fala que a primeiro momento choca, né, na leitura é que Alice estava morta. E eu só conseguia me lembrar da pequena Lígia desejando que isso acontecesse anos atrás. Então, só isso para vocês entenderem esse processo de várias perdas que Lígia foi tendo ao longo do caminho, que também foi se configurando numa dificuldade de elaborar ali essas perdas das amizades, perdas das relações, perdas da idealização de ser mãe, que foram constituindo nela uma questão de um luto não elaborado. No final, há algo muito interessante que acontece, não vou contar para vocês para não dar spoiler, mas que eu achei que foi muito bem construído, foi sensacional. Fica a minha indicação para vocês, então, de Esôfago também. Então, essas foram as indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me conte aqui nos comentários. Se você não conhecia essas leituras ou alguma delas, também comenta aqui comigo. Eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês a respeito desses livros. Compartilha com mais alguém que também gosta dessa temática, se interessa por esse tema ou que talvez possa se beneficiar dessas leituras de certa forma. Curta também. Se tiver a opção de hypar, aqui embaixo, hype para me ajudar ao YouTube divulgar mais o meu canal. E é isso. Um grande beijo e até mais.